nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mas que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso e em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ele é poderoso. Deus conosco nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falhará, Ele nunca falhará. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso e em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso e Ele reina. É por isso que nós estamos por aqui mais uma vez adorando a Deus juntos, da nossa casa para a sua casa, onde iniciamos uma série de mensagens sobre os Salmos. Então sinta-se bem-vindo aqui na nossa programação e vamos continuar louvando a Deus aí com a Júlia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor.
eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, eu recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, 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 em teus braços é o meu descanso. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo.
Olá, querido, tudo bem? Que privilégio estar aqui com vocês hoje e a gente está começando uma jornada bem interessante que é sobre o livro dos Salmos. Queremos aqui trazer algumas meditações, alguns devocionais, algumas partilhas de coração para coração e que seja um alento para você que está vivendo esse momento tão dramático da história como eu estou vivendo, como nós estamos vivendo como família, como igreja, como pessoas, como indivíduos. E ufa, nossas emoções nunca foram tão testadas, não? Tempos como esse, quarentena, em casa, filhos, com os filhos tendo que criar várias opções aí para que os filhos possam estar aí brincando, estudando, estando também com o cônjuge, né? Conversando, aprendendo, às vezes estressando-se, né? Coisas comuns, normais, mas ao mesmo tempo que se estressa, perdoa, libera perdão, se reconcilia. Essa é a nossa jornada, né? E com certeza um dos maiores aprendizados tem sido para o povo cristão, para aqueles que a gente tem ouvido e também aquilo que nós temos vivido, é a prática da devocional, a prática de um andar diário com Deus, né? Nunca a prática da presença de Deus foi tão forte como esses dias, né? Eu digo por mim mesmo, uma consciência maior da presença de Deus no meu dia a dia, né? Acho que o clamor de Deus muda esse quadro, acaba com isso, né? O que te lembra isso, esse clamor? Com certeza os salmos, né? Você vai ler os salmos e muitos dos salmistas estão lá clamando a Deus, dizendo: Senhor, até quando, Senhor? Até quando desampararás o teu povo? Até quando, Senhor Deus? E lembra-te da tua aliança, né? Então, esses são clamores aí dos salmistas que passaram por momentos tão difíceis como os que passamos, e eles também viveram os mesmos sentimentos, né? E o livro de Salmos é esse livro que revela e que mostra a minha humanidade, né? Eu costumo ver como aquele espelho. O livro de Salmos na minha frente é como um espelho onde eu me vejo, me encontro em algumas das situações ali que os salmistas passaram. E o interessante é que, ao olhar para isso, eu vejo o quanto às vezes a jornada e a caminhada cristã ela acaba que me levando para um tipo de cristianismo meio que asceta, né? Essa coisa do meditar e estar lá em cima do monte, não se misturar com as coisas do mundo, as coisas dessa terra. Enquanto você se debruça, eu me debruço no livro dos Salmos e vejo o quanto os salmistas viveram as mesmas rotinas, as mesmas angústias, as mesmas tristezas que eu vivo e que você vive, mas de uma forma tão consciente de que Deus estava presente em cada momento, em cada situação. Ou seja, que seja um tempo de muito aprendizado aí para mim e para você nessa caminhada, né? Daqui às próximas quartas a gente vai estar falando de alguns salmos. Eu tenho o privilégio de abrir com vocês aí. Eu sou empolgado com os livros dos salmos. Desde o ano passado eu tenho me dedicado a me aprofundar um pouco mais neles, né? Para aprender um pouco mais, para entender um pouco mais esse relacionamento de Deus com seu povo, Deus com o homem, Deus que cumpre as alianças. É algo que salta muito nos olhos quando você vê nos livros de Salmos. São os salmistas lembrando ou gritando ao Senhor, dizendo: não te esqueças da tua aliança, lembra-te da tua aliança, né? E é algo muito importante para mim e para você em tempos como esse, nos lembrarmos da aliança que Deus tem com o seu povo, porque essa aliança, querido, ela é eterna, ela é inquebrável, ela é uma aliança que nunca vai terminar. Por quê? Porque Deus fez uma aliança com Cristo e Cristo nos incluiu nessa aliança. Que coisa linda!
E Deus nunca irá quebrar uma aliança com Cristo. Porque Deus nunca vai quebrar a sua aliança com Cristo, nós nunca estaremos a parte dessa aliança. Porque Cristo nos incluiu nessa aliança quando Ele entregou sua vida por nós, quando Ele morreu no Calvário. Aleluia! Essa é a pérola da boa nova, né? Das boas novas. É que outrora a gente separado, inimigos de Deus, por causa do sangue da aliança, por causa do sangue derramado na cruz, hoje nós temos comunhão e acesso ao Pai. Eu queria, a partir dessas boas novas, te lembrar algo que você não deve esquecer. Esse quadro de pandemia tem gerado em alguns síndrome do pânico, em outros desesperança, em outros falta de fé. Então muitos estão desistindo do casamento, muitos estão abrindo mão da sua vida, enfim. E é trágico, e eu quero só lembrar e reforçar de que nós cristãos, nós sabemos o final da história. Aleluia. Nós sabemos o final da história, queridos. O final da história é que Deus irá restaurar todas as coisas. Todas as coisas. Ele vai restaurar. Ele não perdeu o controle da história. Ele está no controle. Porque tudo que acontece é permissão dele. Tudo que acontece é permitido por ele. Porque ele é o Senhor soberano sobre todas as coisas. Todas as coisas. Então não há 1 centímetro quadrado em todo o universo, em todo o cosmos, a qual Deus, por meio de Cristo, não diga, é meu. Então, essa é uma verdade que deve transbordar dos filhos de Deus, mesmo diante da angústia, né? A palavra de Deus diz, Paulo escrevendo, ele fala, olha, tudo entristecido, mas não desanimados. Ele está falando que, embora a gente passe por momentos como esse, porque é permissão de Deus, esse Deus que permite uma pandemia é o mesmo que nos dá graça para passar por ela. Então, essa é a verdade nua e crua daquilo que Deus plantou em nós. A certeza de que Ele é Senhor, Ele é fiel e Ele vai renovar todas as coisas. Então, a gente queria caminhar nessa jornada com você junto aos Salmos, porque os Salmos têm muito a dizer, têm muito a falar para nós nesses tempos. E vai ser aqui uma palavra breve, uma palavra devocional, de cunho devocional, uma palavra do coração para o seu coração, né? Porque nós estamos juntos nessa, nós estamos passando por isso. Então eu queria, antes de tudo, orar com você e a gente começar a falar um pouco desses salmos, tá bom? Deus, em nome de Jesus, eu venho a Ti, porque dependo de Ti, porque dependemos de Ti, clamando e pedindo a Tua graça, a Tua ajuda, a Tua sabedoria, Senhor, a Tua fidelidade, a Tua bondade. Nós dependemos do Senhor por completo. Eu quero orar por aqueles que têm passado por momentos muito complicados, Senhor. Alguns perderam parentes, outros estão enfermos, outros estão na angústia do diagnóstico, outros estão em busca de lugar ou de um leito hospitalar, outros estão passando por momentos financeiros muito ruins, outros estão à beira do divórcio. Misericórdia, Senhor, misericórdia. Nós clamamos ao Deus que é Senhor e que pode contornar essas situações, Senhor Deus, e que nos livra e nos guarda diante da angústia, diante da tribulação. E quando não nos livra, passa conosco, está conosco. Como o salmista no Salmo 23 disse, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Aleluia, esse é um consolo que nós temos da Tua palavra e a gente quer se agarrar a ela, Senhor Deus. Então, Tu fale aos nossos corações, que Tu possa, Senhor Deus, consolar-nos, abraçar-nos, enfim.
tudo isso para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Eu queria aqui ao começar a falar sobre Salmos, a gente vai dar talvez aqui uma introdução, hoje, talvez uma introdução aí para que nas próximas semanas a gente fale mais um pouco de cada salmo, né? E se você quiser, puder aí, fala aí qual é o teu salmo favorito, qual salmo que você sempre lembra, né? Não vale deixar a Bíblia aberta no salmo, tá bom? Mas qual salmo que quando você se angustia, quando você se entristece, quando você se alegra, vem ao teu coração, vem à tua mente, você corre e vai lá nele. Então, deixa eu te dar algumas informações sobre os salmos, né? O Saltério foi chamado de livro dos cânticos da comunidade judaica. A razão disso é que o próprio Saltério encontra-se bastante indicações ao uso deles na liturgia, né? No culto do povo hebreu, né? Naquela época. Então, alguns salmos, eles até mencionam o momento, o dia e o tipo de celebração que deve ser usado. Por exemplo, o Salmo 30, ele foi usado na dedicação do templo. O Salmo 100, para o sacrifício de ação de graças. Salmo 92, ele era usado no dia de sábado, segundo a Septuaginta. O Salmo 24, para o domingo. Salmo 48, para a segunda-feira. O Salmo 94, para a quarta-feira. O 93 para sexta-feira, o 81 para quinta-feira, e esses também eram salmos cantados regularmente no holocausto matutino, né? Todos os dias lá o sacerdote ia pela manhã oferecer esse holocausto matutino como exigia a lei, né? Então o povo de Israel, eles viviam nessa rotina, eles viviam nessa adoração 24/7, eu posso dizer aqui, né? Que todos os dias eles cantavam ao Senhor, e o interessante são esses salmos específicos para cada dia da semana. E uma outra curiosidade dos salmos é que os salmos, eles contêm vários gêneros literários, né? Então eles contêm hinos, e dentro desses hinos aí tem alguns como o 8, o 19, o 67, o 100, o 103, os 150. E nesses hinos tinha os cânticos que eram cânticos de Sião, que é o Salmo 46, o 87, o 122, e tem os de entronização, 47, 93 e 99, né? São alguns dos gêneros. Outros gêneros é o Lamentações. Então, a maioria dos salmos, a maioria do livro de salmos, você vai encontrar muitos salmos de lamentações. Talvez é o que pegue o maior número de salmos aí deste livro. Então, você vai ter uma divisão aí dos salmos de lamentação. Ele era individual, como o Salmo 3, o 5 e o 7, e coletivo, né, como 44, o 79 e o 137. Ele era também os salmos também eram ações de graças, aí como o Salmo 124, e tem também os salmos de bênção e maldição, 129, 137. O 137 é pesadíssimo, quando você vai ler lá o verso 8 e o verso 9, onde o salmista diz que os seus filhos sejam esmagados na parede, né? Os conhecidos como imprecatórios, né? Os salmistas aí falando para os babilônios, né? Naquele cerco onde os babilônios invadiram Jerusalém, né? Para levá-los para o exílio. Então era algo terrível, e tal era a angústia dos salmistas, tal era a angústia do povo de Israel em ver o que eles estavam passando, fome, sede, escassez de alimento, que os levavam a comer a carne, ao canibalismo, a comer a carne dos seus filhos. Então algo muito pesado. Então o salmista escreve o Salmo 137 e ele termina dizendo que os seus filhos sejam esmagados na parede. Imagina só, né? Então sentimentos comuns a mim e a você que
passamos, né? Que passamos por várias situações. E deixa eu ler algo interessante aqui, que é como Martinho Lutero ele se expressou para falar sobre os salmos. E é bem interessante que ele diz assim: ali podes contemplar o coração de todos os santos, como belo e delicioso jardim, ou antes como o céu, e ver como nele brotam delicadas, encantadoras e deliciosas flores, de sorte de belos e felizes pensamentos sobre Deus, ou de toda sorte de belos e felizes pensamentos a respeito sobre Deus e suas obras de bondade. Onde encontrarás as palavras mais profundas, mais sofridas, mais cheias de tristezas que as lamentações dos salmos? Aqui, mais uma vez, penetras no coração de todos os santos como na morte, ou antes, como no inferno, e vês como tudo que é tenebroso e escuro diante da ira de Deus. Também, quando falam de temor ou de esperança, usam de tais palavras como de nenhum pintor que representa o temor e a esperança, e nenhum Cícero ou outro orador foi capaz. E o melhor de tudo é que falam palavras sobre Deus e com Deus. Esse é também a razão porque o Saltério é o livrinho de todos os santos. Qualquer que seja a sua situação, cada qual encontra nele salmos e palavras que se aplicam à sua condição e lhes são apropriadas como se fossem escritas somente para ele, de tal modo que nem ele próprio seria capaz de encontrar e desejar outras palavras melhores. Em resumo, se quiseres ver a Santa Igreja pintada em cores vivas e emolduradas num pequeno quadro, toma o saltério, toma os salmos e terás um espelho límpido, claro e puro, que te mostra o que é o cristianismo. Nele encontrarás também a ti mesmo, e o verdadeiro conhece-te a ti mesmo. E além disso, o próprio Deus e todas as criaturas. Olha só que interessante. Lutero, ao introduzir seu estudo, ou ao estudar o livro de Salmos, ele traz essas palavras que Lutero, né? Ele usava muito bem as palavras, falando sobre como os Salmos ele nos leva a essa proximidade com cada autor, com cada escritor daquela época. Ele nos aproxima. Por quê? Porque os Salmos conseguem exprimir os sentimentos que eu e você temos, mas às vezes a gente não consegue exprimir com palavras. Sentimentos de tristeza, de angústia, de ira, de medo, de temor, eles conseguem exprimir. E mais do que isso, quando eu abro o livro de Salmos e me deparo com situações como o Salmo, por exemplo, o Salmo 3, onde Davi em fuga corre do seu filho Absalão e larga tudo. Então, quando você pega o Salmo 3 e diz: ó Senhor, e ouve, né? Ó Senhor, tenho tantos inimigos, tanta gente é contra mim. São muitos os que dizem: Deus nunca o livrará. E aí ele continua: mas tu, Senhor, és um escudo ao meu redor, és minha glória e mantens minha cabeça erguida. Davi está passando uma situação aqui que eu e você talvez nunca imaginamos. O filho Absalão toma o reino com violência e quer matar o pai. Então imagina só o coração desse pai, desse homem de Deus, que é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Então Davi escreve esse salmo possivelmente nesse período, mas ele consegue trazer algo que é interessante. Ele vai dizer: mas tu, Senhor, és um escudo ao meu redor, és minha glória e mantens minha cabeça erguida. Clamei ao Senhor e ele me respondeu de seu santo monte. Davi ele nos lembra que situações como essa, o que devemos fazer é clamar ao Senhor. Interessante, ele vai dizer: Senhor, eis-me aqui, eu estou passando por isso. E ele continua falando: és minha glória e mantens minha cabeça erguida. Possivelmente pela maneira como ele saiu, humilhado, né, às pressas, sem levar nenhuma posse. Mas Davi, ele é um servo humilde, ele olha para tudo aquilo e não é isso que movia o coração de Davi. Não era a posição, não era a sua glória como rei, mas era só a sua comunhão com Deus. O que dava sentido para Davi era a sua identidade em Deus. Ele sabia que ele era filho de Deus, por isso que ele consegue exprimir palavras como essa.
És meu escudo, és um escudo ao meu redor, és minha glória e mantens minha cabeça erguida. Não é porque eu perdi todas as coisas que eu vou andar de cabeça baixa. É isso que Davi está falando. Ele está dizendo, olha, eu vou continuar com a cabeça erguida porque minha identidade é ser filho e filho de Deus. E ele vai além, ele diz assim, deitei-me, dormi e acordei em segurança, pois o Senhor me guardava. Como é que em momentos como esse, de calamidade, de perseguição, onde Davi é ameaçado de morte, ele consegue dormir e descansar, porque a sua confiança não está nos seus guardas pessoais. Primeira coisa, a confiança de Davi não era na sua guarda, naqueles que o guardavam, que protegiam a sua vida. A segunda coisa é que Davi sabia que Absalão não era soberano. Deus era soberano. E Deus é soberano, querido, sobre cada situação. Essa situação do Covid não tem a última palavra. Deus tem a última palavra. Se possivelmente você não lembrar de todas as coisas que eu falei, eu queria que você lembrasse ou saísse deste culto com essa palavra no seu coração. O Covid-19 não tem a última palavra. Deus tem a última palavra. Ele é soberano sobre cada situação. Amém? Guarda isso. Então a gente aprende, a gente olha para os salmos e consegue perceber isso. E eu queria, eu passei para o capítulo 3, mas só para exemplificar um pouco de como os sentimentos perdão, eles são iguais, né? Mas eu queria voltar aqui para o Salmo 1. E eu queria te lembrar desse salmo. Talvez diante de uma situação, dessa situação que a gente está vivendo, este salmo ele tem algumas coisas interessantes a nos dizer. Então deixa eu ler com você. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo o que faz. O mesmo não acontece com os perversos. São como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Deixa eu falar alguns pensamentos sobre esse salmo. Eu tenho lido ele bastante nesses tempos, e é um salmo que eu sempre volto para ele. E eu acho que nesses dias ele com certeza encontra uma aplicação interessante para aquilo que nós estamos vivendo. Primeiro salmo, para mim, a primeira coisa que eu consigo ver nesse salmo é que ele fala sobre dois tipos de pessoas que existem. As pessoas que servem a Deus e as pessoas que não servem a Deus. E as pessoas que servem a Deus, elas têm felicidade, elas são felizes. E ele começa falando, feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos. Mas eu quero destacar essa palavra felicidade porque eu acredito em algo que Jonathan Edwards iniciou e o Pipe ele divulgou muito, que é a ideia do hedonismo cristão, que é essa ideia de buscarmos a nossa felicidade. Mas não é buscarmos a nossa felicidade como o mundo diz ou como o mundo pensa. Porque a felicidade do cristão, ela encontra-se em Deus. É nele que nós temos alegria, delícias, para todos sempre, né? Salmo fala sobre isso. E o próprio C.S. Lewis ele vai nos lembrar disso, né? De que por causa da nossa pecaminosidade nós trocamos o final de semana da praia para brincar de lama no quintal, né? E esse salmo ele vem me lembrar de uma felicidade que nós temos e nós temos aonde encontrar. E ele vai dizer que essa felicidade ela tem lugar quando temos prazer. O verso 2 ele vai dizer, pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor. E essa palavra prazer me cativou, querido. Porque quando ele fala que a felicidade é aquele que tem prazer, ele vai dizer prazer aonde? Na lei.
na lei de Deus, na lei do Senhor. Uma das coisas interessantes sobre a lei, que a lei mostrava e revelava a Deus. A lei mostrava o caráter de Deus, revela o caráter de Deus, o caráter santo, o caráter singular de Deus. E quando eu tenho prazer na lei de Deus, eu tenho prazer no próprio Deus. E a busca da felicidade, ou a minha felicidade em momentos como este, ela é encontrada quando eu tenho prazer no próprio Deus. E aqui nós não estamos falando de algo que minta, que vá contrário à nossa natureza. Nós podemos sim nos entristecermos, mas a nossa tristeza ela não nos leva ao desespero e não nos leva à falta de confiança. A nossa tristeza ela é momentânea, como Paulo escreveu, ela é momentânea porque a gente acredita em algo maior, que é aquilo que Deus nos prometeu, que uma glória maior que nós iremos viver. Como eu falei, nós acreditamos e nós cremos nas palavras de Apocalipse, que diz que Deus irá restaurar todas as coisas. E é para lá que nós estamos caminhando. Então o salmista ele vai dizer que essa felicidade é encontrada no prazer na lei do Senhor. E como é que esse prazer, que essa alegria ela é desenvolvida? Quando eu medito na palavra de Deus. Quando eu leio a palavra de Deus. A gente tem falado muito sobre mapa, sobre meditar, sobre abrir. E talvez Deus nos levou, tem me levado você para esse momento, o teu momento de mapa, onde você vai na palavra, você encontra Deus na palavra, você conhece o Deus da palavra, você se relaciona com o Deus da palavra e você entende por meio da palavra que apesar de todas as coisas que estamos passando, esse Deus da palavra criou tudo e tudo está sobre o controle do seu poder e nada foge. E é quando eu entendo essa verdade de Deus, é quando eu contemplo essa verdade de Deus, é que eu não me abalo, é que a minha esperança ela não se esvai, mas a minha esperança ela encontra lugar em Deus, e é nele, querido, e é só nele, aleluia. E o salmista continua dizendo que esse prazer que flui de Deus, que flui do prazer de estar em Deus, ele me faz ser como uma árvore plantada junto a riachos, ribeiros, junto de uma terra regada, onde as raízes elas estão sempre, ela tem sempre água e elas vão permanecer firmes mesmo no temporal, mesmo em momentos como esse. Não é que ela não vá sofrer, não é que os ventos não vão bater nela. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando que apesar do vento bater, apesar do temporal, ela vai permanecer firme, porque ela sabe que tem um Deus que é Senhor do temporal, que é Senhor da tempestade, que é Senhor do Covid. E por conta disso, esse Deus que é Senhor do Covid vai dar a graça para passarmos por esse momento. Mas sabe onde é que eu encontro isso? Na palavra. E eu queria só voltar para aquilo que a palavra diz para não fazermos. Feliz é aquele que não segue conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Eu acredito aqui, irmãos, aqui que é um padrão. Esse padrão é um padrão onde, primeiro, eu escuto. Eu estou escutando muita coisa aqui, eu não sei o que é verdade, o que não é. Mas eu estou escutando, eu estou dando ouvido. Daqui a pouco o escutar já não me basta. Eu preciso olhar um pouco mais perto, ver como é que é. E nesse olhar mais perto, e nesse observar mais perto, eu passo para o último estágio. Porque eu estou tão bombardeado, a minha cabeça ela se encheu tanto de informação, de fake news, de abobrinha, de coisa tola, que eu comecei a acreditar. Isso começou a descer para o meu coração e me deu curiosidade para querer saber mais. E no final das contas, como eu não dei ouvido a essa palavra, como eu não aprofundei como a palavra de Deus diz,
Eu acabei que sentando na roda e agora concordando, eu estou com ele, com os zombadores, com aqueles que dizem, não há Deus não. Deus, nessa situação, Deus nos esqueceu. Meu irmão, deixa eu te dar um conselho. Para um pouco de ouvir um monte de abobrinha aí que está vindo na internet, no jornal, e ouve a palavra de Deus. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Ouve a lei de Deus, medita nela dia e noite. Isso vai ser cura para a tua ansiedade, isso vai ser cura para o teu medo, isso vai ser cura para aquilo que tem sido gerado no teu coração, todo esse temor. Um conselho de amigo, de alguém que ama você, que faz parte dessa comunidade, fecha um pouco a televisão, fecha um pouco o rádio, se é que existe, deixa os canais aí que tem falado sobre conspiração e vai para a palavra. Ouve a palavra, fala em voz alta, deixa que essa palavra fale contigo, que saia da tua mente e entre no teu coração. Com certeza, irmão, com certeza haverá cura para o teu coração, haverá cura para a tua alma. Pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Eu queria terminar com isso, te lembrando que o nosso Deus, Ele guarda o nosso caminho. E eu entendo que quando a palavra de Deus fala o caminho, não é o caminho que acaba com a morte, mas é o caminho eterno que nos leva à comunhão eterna com Deus. Porque o Salmo 23, ele nos lembra bem de que Deus é o nosso pastor, sejam quando Ele nos leva para pastos verdejantes, mas também quando Ele nos leva a trilhar o caminho de morte. Porque Deus é Senhor até na morte. E a morte não tem a última palavra. O Covid não tem a última palavra. Deus tem a última palavra. Ele é Senhor. Eu queria orar com você, para que Deus pudesse te levar para a palavra dEle. Nós falamos um pouco sobre o Salmo 1. Feliz é aquele que tem prazer na lei de Deus, que tem prazer no Senhor, que tem prazer em sua palavra. Em momentos de Covid, a tua alegria vai ser restabelecida quando o teu prazer estiver na palavra. Deus, que essa palavra chegue ao coração daqueles que estão desanimados, sem consolo, entristecidos, e que traga ânimo, traga alegria, traga esperança e traga a certeza de que apesar dos pesares, o Senhor está conosco, pois o Senhor tem a última palavra, o Senhor é soberano. Glória ao teu nome, ó soberano, glória ao teu nome, em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido, até a próxima semana. Sua graça eterna em amor. O Rei que soberano está, e
assistir uma programação feita assim com tanto esmero no aconchego do nosso lar, não é? Um viva para a Igreja Batista Central de Fortaleza, uma comunidade de discípulos que tem missão clara sobre amar a Deus, amar uns aos outros e proclamar Jesus. Lembrando que o sustento financeiro desse ministério, ele se dá pela provisão soberana de Deus por meio da contribuição fiel, voluntária e generosa da nossa comunidade, das pessoas que fazem parte e também daqueles que de alguma forma se identificam com a nossa missão. Para facilitar a sua vida aí, nós desenvolvemos um QR Code, que é esse quadradinho que está aí na sua tela, e basta você pegar o seu celular com a câmera ligada, apontar para ele, que vai aparecer uma página para você fazer a sua contribuição como for mais conveniente. Lembrando que em 2 Coríntios 9:7, o apóstolo Paulo diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria.